Venâncio Mondlane perdeu medo e levou a justiça ao Sufo Momad, forçando-lhe a marcar a data do Congresso e a devolver os cargos dos delegados provinciais que foram exonerados, mesmo enquanto o Sufo Momad já estava fora do seu mandato. Veja este vídeo. Queridos jornalistas moçambicanos, moçambicanas, em especial também os membros da RENAM, eu venho aqui para apresentar-vos o reporte daquilo que foi a nossa promessa hoje, submeti ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo, no secretariado, duas providências cautelares. A primeira tem duas vertentes. A primeira vertente da primeira providência, passa a repetição, tem a ver com a marcação do Congresso da RENAM. Os estatutos do Partido RENAM são extremamente claros, límpidos e evidentes. A obrigação, a competência da marcação do Congresso, da data do Congresso, é do Presidente da RENAM. Uma vez que a data do Congresso não for marcada, significa que, não havendo razões que foram dadas a conhecer aos membros, que não foram dadas a conhecer aos quadros, estamos perante uma situação de uma grave irregularidade estatutária. Logo, não conhecendo nós os fundamentos da não marcação do Congresso, submeti aqui, assessorado pelo meu advogado, uma providência cautelar para que os órgãos de justiça notifiquem o presidente do Partido RENAM para cumprir os estatutos do partido na íntegra. Isto é, a ser obrigado a marcar a data do Congresso. Sobretudo porque até este momento não são conhecidas razões objetivas para o não cumprimento de uma norma estatutária imperativa, que não é negociável. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda da primeira providência, tem a ver com as liberdades políticas dos membros da RENAM. Os candidatos a candidatos ou potenciais candidatos, neste momento, no meu caso em concreto, fomos vedados para fazer trabalho político nas delegações políticas do partido. E outro tipo de impedimentos da atividade política, que é algo antidemocrático, anticonstitucional, significa que estamos a instar os órgãos de justiça para, uma vez mais, notificar o presidente do partido para se abster destes atos antidemocráticos, ilegais e anticonstitucionais de impedir a liberdade política de qualquer membro do partido. Portanto, estas são as duas vertentes da primeira providência cautelar. A segunda providência cautelar, tenho aqui os documentos, depois vamos conceder para todos os jornalistas verem. A segunda providência cautelar tem a ver com atos que foram praticados depois de ter, entre aspas, expirado o mandato no dia 17 de janeiro de 2024. Estes atos, sobretudo os atos estruturantes, como, por exemplo, a exoneração em massa dos delegados políticos provinciais, e não só, agora já estão ao nível de exonerar também delegados políticos distritais, incluindo também membros da RENAM com outro tipo de funções, como gabinetes eleitorais, como administração e finanças. Portanto, há um vasto leque de delegados que foram exonerados numa altura em que o presidente do partido não tem mandato legal para o fazer. Dou-vos exemplos. Na cidade de Maputo foi exonerado o delegado Arlindo Bila, foi substituído por membro Domingos Gundana. Na província de Gaza foi exonerado o delegado Lopes Ussulane pelo membro Félix Tivana. Na província de Tete foi exonerado Raimundo Bata, substituído por Ernesto Sixpence. Na província de Manica foi exonerado Antônio Mulima, substituído por Monteiro Chigona. Na província de Zambésia foi exonerada a delegada Maria Helena Cipriano,
por Inácio Reis. No distrito de Nacala foi exonerado o delegado Rassi Daúdo e substituído por Gildo Muquera. Na cidade de Inhambane foi exonerado o delegado Samuel Alberto Tivana e substituído por Joaquina Josefa Jane. Em Açoro foi exonerado Jaime de Coteco, substituído por José Chitui. Para além de Kisanga também, que não está aqui, que também houve uma exoneração. Para além do diretor do gabinete eleitoral de Inhambane, que também foi exonerado, todos estes sobre a alegação de que não estão alinhados ou de que têm alguma simpatia ou inclinação para Venâncio Mondlane, que já manifestou o seu interesse de se candidatar à presidência da Renamo. Então, em relação a esta segunda providência cautelar, todos estes atos estruturantes, atos políticos de fundo, que foram tomados pelo presidente, fora do seu mandato, sem nenhuma justificação plausível da não marcação do Congresso, estes atos, segundo a legislação, são atos nulos e de nenhum efeito. Mas para que isso fosse feito ao nível dos órgãos de justiça, esta providência cautelar é para que os órgãos de justiça notifiquem o presidente e também a repor a legalidade, a repor todos os cargos que foram destituídos, foram exonerados ilegalmente. Portanto, em linhas gerais, caros jornalistas, estas são as duas providências cautelares que levaram Venâncio Mondlane a convocar a imprensa hoje para dar a conhecer. A primeira, que é para notificar o presidente a marcar a data do Congresso. Também para o presidente se abster de limitar as liberdades políticas dos membros do partido. A segunda providência, pura e simplesmente, para tornar nulos e de nenhum efeito todas as exonerações, destituições que foram feitas depois do termo legal do mandato do presidente. Portanto, meus irmãos e irmãs, moçambicanos e moçambicanas, estas eram as duas providências que nós queríamos submeter a vocês e repisar uma coisa. Estamos num país democrático, de direito democrático. Significa que toda a nossa luta tem que ser baseada na Constituição e nas leis. E foi isso que nós fizemos. Não estando satisfeitos com algum ato da liderança do partido, não fomos à casa do presidente, nem fomos fazer qualquer outro tipo de distúrbio. Fizemos uso daquilo que a Constituição e as leis nos permitem para manifestar o nosso desacordo em relação a esses atos. É o que nós estamos a fazer uso justamente de todos os fundamentos de um Estado de Direito democrático. Então, isto é que eu queria colocar e estou disponível também para algumas perguntas. O que é que espera destes atos todos em relação à sua presença no partido, à sua participação no partido? E dois, esta semana também publicou na sua página do Facebook sobre a posição que passou a ocupar na Assembleia da República. O que é que significa para si passar a ocupar esta posição? Quer dizer, estar na última fila. Estava na primeira, era a primeira ou a segunda pessoa, se não estou errada, e agora está na última fila. O que é que significa isso para si? Para terminar, sente que está sendo isolado no partido? Quatro perguntas. Ou perseguido. Ok, tudo bem. Vamos ver se eu consigo responder a cada uma das perguntas. A primeira, qual é o impacto que estas providências... Olha, nós esperamos que os órgãos de justiça façam aquilo que lhes compete. Nós estamos a apresentar alegações, estamos a apresentar fundamentos legais na nossa perspectiva. O que os órgãos de justiça têm que fazer é justamente julgar, avaliar, aferir e tomar a decisão. O impacto disso em relação à minha pessoa, eu acho que não tem impacto absolutamente nenhum. Quer dizer, eu sou membro do partido, até este momento gozo de direitos e deveres, e um dos deveres, não só de um membro do partido, um dever de qualquer cidadão moçambicano. O cidadão moçambicano tem o dever, tem a obrigação de contribuir com o seu saber para que a ordem, a justiça e os direitos humanos sejam respeitados e salvaguardados. Então é isso que eu estou a fazer. Estou a cumprir uma obrigação constitucional, estou a cumprir com uma obrigação de um cidadão. Portanto, não acho que haja por essa via qualquer tipo de implicação à minha pessoa, estando eu a fazer o uso das leis e fazendo uso do Estado de Direito Democrático.
Estou na última fila. A última fila é uma metáfora, mas de fato é isso. Eu estava na primeira fila. Na primeira fila eu era o segundo da primeira fila. Agora passei a ser o último da última fila. Mas conforme vocês sabem, o que eu publiquei na página da minha página do Facebook foi algo também que surgiu por estar na última fila. A última fila também trouxe algumas virtudes das quais em mim estavam adormecidas. Uma delas é a virtude poética. Se forem ver, é um texto poético. Então significa que a última fila também está a trazer algumas virtudes. Está a trazer também muitos ganhos que provavelmente estavam adormecidos. Eu não estou muito preocupado com a minha posição no Parlamento, porque o que me importa a mim, mais do que cargos, mais do que privilégios, o que me importa a mim é cumprir a missão pela qual eu próprio me dei como propósito neste país. E a minha missão qual é? A minha missão é aquilo que eu escrevi e toda a gente me chama. Essa era a voz dos que não têm voz. Portanto, há pessoas que não têm a oportunidade de ter estes microfones das televisões, há pessoas que não têm a oportunidade de ter um pódio em que a mídia toda tem as suas objetivas focadas. Então, eu me predispus a ser a voz das pessoas que não têm essa disponibilidade, não têm essa oportunidade. Então, o que eu estou a fazer é muito mais gratificante. A luta que eu estou a fazer em benefício da Renamo e da democracia em Moçambique do que as posições que eu perdi. Portanto, elas não significam absolutamente nada para mim. Se eu fosse barrado de manifestar, digamos assim, de lutar pelo fortalecimento da democracia, isso ia me preocupar. Mas se perder os cargos, eles não representam nada. Há muita gente que diz, não, Venâncio, não podes fazer isso para estares na lista, para renovar o seu mandato como deputado. Não estou preocupado com isso. Quem me conhece, eu estou mais ou menos 20 anos de vida pública, e dos meus 20 anos de vida pública, o período mais efervescente da minha cidadania não foi quando eu fui deputado. Portanto, eu não perco absolutamente nada por ser retirado de qualquer cargo, por ser retirado de qualquer privilégio. O que eu preciso é que Deus me dê o direito à vida, que é o direito fundamental, me dê as faculdades mentais, intelectuais, para eu continuar com a minha missão de lutar por este povo e de lutar para aqueles que são desfavorecidos e aqueles que são injustiçados. Isto é que é importante. Isolamento, acho que essa pergunta, espero que não estar a saltar nenhuma, não tem problema nenhum. O estar no isolamento é consequência de determinadas lutas que tu tens de fazer. Quem não quer estar no isolamento, significa que é um sinônimo de que está no conformismo, é um sinônimo de estar na zona de conforto, é um sinônimo de que para ele tanto faz. Então, como eu não quero estar no tanto faz, não quero estar no conformismo, não quero estar na zona de conforto, quando vou ao isolamento, significa que é um sinal de que verdadeiramente estou a cumprir com a minha missão. Então, há isolamentos que para alguns lhe pode trazer tristeza. Para mim, o isolamento é um sinal, é um termômetro de que estou no caminho certo. Muito obrigado. Aí está. Mas antes, por favor, lhe peço para que se subscreva aqui no canal, aqui na Philcat TV. E claro, partilhe o vídeo e por favor, deixe o seu comentário aí, o que você está achando do vídeo. Pois então, o próprio Ossufo Momadi gozou esses poderes que não lhe competiam mais, mas o próprio Venâncio Mondlane não ficou de braços cruzados, como ele bem diz aí, que ele não ficou acomodado, ele como a voz daqueles que não têm voz, foi então atrás da justiça e, claro, forçando também para que o próprio Ossufo Momadi possa devolver os cargos que ele, de certa forma, exonerou alguns delegados provinciais, quase todos os delegados provinciais, não é? E colocando aqueles delegados que podem, de certa forma, aceitar o suborno que possivelmente o próprio Ossufo Momadi pode vir a usar para que, de certa forma, possa tornar o Congresso nulo, ou seja, irrealizável. É esta forma que o Ossufo Momadi, de certa forma, está a querer manipular o sistema para que não seja, ou seja, para que não se vá ao Congresso e assim ele possa permanecer a ser então o candidato único à presidência.
Basicamente era este vídeo que na qual eu e o próprio Venâncio Mondlane então quisemos lhe trazer hoje, mas ainda há muita novidade. Sim, amanhã às 13h30 eu conto consigo e claro, você já sabe, aqui na Filca TV, novidades é que tem demais. Até lá, fique bem.